por que é que os fundos imobiliários FIIs, caíram bastante no mês de setembro de 2024 e continuam a queda na primeira semana de outubro? O que está acontecendo? Antes de responder a pergunta, eu vou explicar para quem não conhece esse ativo, os fundos imobiliários, o que são os fundos imobiliários. Primeiramente, é uma classe de investimento financeiro que muita gente que deseja renda mensal procura. Por quê? Eu acabei de dizer, porque eles pagam, você pode chamar de juros ou dividendo ou aluguel, o que você preferir, mensalmente, melhor ainda, líquido de imposto de renda. Quanto mais ou menos, Daniel? Mais ou menos entre 0,8% e 1% ao mês. Então, para quem lida com o mercado imobiliário, vai perceber que essa renda costuma ser muito maior do que se você colocar o mesmo volume financeiro no mercado imobiliário, sem considerar que se você tem um apartamento, não importa, um imóvel de aluguel, você pode ter a vacância, quando o inquilino sai, pode levar alguns meses para repor. Na Bolsa de Valores, através dos fundos de investimentos imobiliários, todo mês, garantidamente, você vai receber o seu dividendo, o seu aluguel ali, líquido de imposto, na sua conta corrente. Então, isso são os fundos imobiliários. Eles parecem as ações. São negociados na Bolsa, na B3, tem a mesma dinâmica de compra e venda. Lá no home broker, através do seu assessor, você liga lá, ô Daniel, compra para mim 10 mil reais, faz uma carteira de fundo, não precisa ser um só. Você pode pulverizar entre os fundos imobiliários de lajes corporativas, de shopping center, galpões logísticos, de recebíveis, que inclusive pagam mais juros que as demais classes. Enfim, isso são os fundos. Por que é que estão caindo no mês de setembro de 24? Não precisa ser gênio para adivinhar a primeira resposta, a segunda é um pouquinho mais complicado. Bom, um dos fatores, ele é conceitual. Sempre que a dinâmica de juros sobe, a taxa de juros sobe, os ativos de mais risco, dentre eles fundos imobiliários e ações, tendem a cair. Essa é a primeira explicação. O que aconteceu aqui no Brasil? Os juros vinham caindo desde agosto de 2023. E nos últimos 3 meses, a partir de, eu não me lembro se junho ou julho, ficaram estáveis em 10,5%. Só que na reunião do Copom, do Banco Central, quando ele determina a taxa de juros para o futuro, houve uma elevação em setembro de 10,5% para 10,75%. Nossa, mas é tão pouquinho assim, já provocou essa queda? Não, o problema não é os 10,5 para 10,75. Acontece que o mercado já espera novas altas e hoje discute-se se a Selic, a taxa de juros da economia no Brasil, vai se estabilizar não mais em 10,5%, mas em 12%, quem sabe até 12,5%. E isso é uma diferença bastante relevante. Então, de 10,5 para 12,5 são 2 pontos percentuais. Isso faz uma diferença enorme. Para se ter uma ideia, quando a gente fala de ações, não são fundos imobiliários, vamos falar das ações. Estima-se que para cada 1% de juro, as ações possam desvalorizar de 10% a 12%. No fundo imobiliário é menor, só que esse efeito também acontece. Então a primeira explicação, revisões da expectativa da taxa de juros, a Selic ou CDI, no Brasil com tendência de alta. Então isso provoca sim uma desvalorização momentânea nos fundos imobiliários. A segunda explicação, ela já se refere exclusivamente aos fundos imobiliários. Então fazer uma pausa, voltando aqui, taxa alta de juros faz cair as ações, os fundos imobiliários e mesmo os títulos públicos federais, que é a renda fixa, salvo o Tesouro Selic. Esse aqui é igual a poupança, deixa de cantinho. Mas o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA, se você tem na sua carteira fundos imobiliários e esses títulos públicos, o IPCA e o pré-fixado, ambos desvalorizaram devido à mesma dinâmica. Se juro aumenta, cai bolsa, cai fundo imobiliário, cai renda fixa pré-fixada e IPCA+, cai. Então é uma dinâmica inversamente proporcional aos juros. Juros sobe, bolsa, ativos de risco e ativos pré-fixados caem. Segunda explicação,
Tivemos um problema numa empresa de Goiás do agronegócio, a AgroGalaxy. Ela faz insumos para a agricultura. Poxa, o que isso tem a ver? Por causa de uma empresinha que mal e mal eu conhecia, poucos aqui já ouviram falar de AgroGalaxy e causou um estrago nos fundos imobiliários. Acontece que, eu citei anteriormente, que existem algumas classes dos fundos imobiliários. Eu vou repetir: lajes corporativas, shopping center, galpão logístico, fundo de fundo, é um fundo imobiliário que compra diversos fundos imobiliários, recebíveis. Vamos fazer uma pausa aqui. Recebível nada mais é do que uma classe de fundo que compra crédito imobiliário ou crédito do agronegócio. São os chamados FIIs Agro. Acontece que a AgroGalaxy, sim, ela tinha emissões de CRA, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. E são títulos que esses fundos de recebíveis do agronegócio costumam comprar. E alguns fundos, sim, tinham posição nesse CRA. Isso é uma catástrofe? Não, não é. São alguns fundos, não muitos deles, e esses fundos são bastante pulverizados. O que é pulverizados? Eles compram títulos de várias empresas, mas inúmeras. Então ele tem lá 1%, 3%, 5%, quando exagerado, 10% de exposição em uma empresa. Então, tem um efeito momentâneo? Sim. É uma tragédia sistemática? Não. Agora vamos juntar essas duas coisas. Primeiro, AgroGalaxy. O investidor, ele começa a perceber movimentos fortes em alguns fundos. E aí o desentendido fala: temos uma crise? Tem algo sistêmico acontecendo? E eu acabei de dizer que não tem. Só que o desentendido fala: pode ser que tenha, e sai vendendo. Quando vem lá na mídia, no Infomoney, quando o assessor de investimentos começa a comentar, ele fala: opa, pode ser que piore. E alguns investidores saem vendendo. Aí fundo que nem tem exposição à AgroGalaxy começa a cair. Outros começam a ver caindo e começam a vender também. Aquele efeito em cadeia, que eu acho horroroso. Juntando a isso, você tem um cenário de alta de juros que de fato provoca queda, provoca o efeito manada. Então foi isso que aconteceu no mês de setembro de 2024 e que continua na primeira semana de outubro de 2024. Isso deve continuar? Na minha opinião, já está mais do que precificado. Eu estou dando sorriso, estou feliz aqui gravando esse vídeo porque eu estou comprando. Eu jamais venderia um ativo num momento ruim. Você vai perceber que aquela renda mensal, lembra do aluguel? Lembra do aluguel que eu falei de 0,8% a 1%? Raramente esses fundos vão diminuir muito o dividendo. Pela questão dos juros, zero. Pela questão do AgroGalaxy, em alguns fundos, um pouquinho. Pode ser. Então vamos tirar esse AgroGalaxy, não fala de juros. O valor do fundo imobiliário caindo, essa renda mensal aumenta em relação ao preço. Veja, se um ativo vale 100 e ele paga 1 por mês, ele dá 1%. Agora esse mesmo título vale 90 e continua pagando 1, ele vai dar 1,10 ao mês. Então não é hora de você vender por essa razão, pode ser por outras. Então isso explica a AgroGalaxy, aumento de juros e principalmente o efeito manada, que na minha opinião gera uma oportunidade de compra para o mais entendido, para o mais esclarecido. Se você quiser saber quais os fundos tinham exposição ao AgroGalaxy, me escreve aqui que eu te mando. Importante ressaltar que, como assessor de investimentos, eu informo, eu dou informação sobre um ativo, no caso os fundos imobiliários. Isso não é uma recomendação de compra. Se você quer saber se você tem perfil para isso, vai depender da sua tolerância ao risco, da sua capacidade ao risco. Me procura, fala comigo e a gente bate um papo a respeito.